1 Samuel, capítulo 10, faremos o uso do verso 5 e 6, depois do verso 11 a 13. Vou repetir. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versos 5 a 6, depois o verso 11 a 13. Quero mais uma vez agradecer o convite que foi extensivo à minha pessoa a estar ministrando nesse congresso de senhoras aqui na cidade de Matinhos. Que Deus continue honrando o seu servo, pastor Edson Feitosa, bem como sua esposa, seus familiares e todos os demais que aqui congregam. Deus abençoe as irmãs do círculo de oração por mais um ano de vitória. Nossos amados cantores que louvaram a Deus ali da cidade de Joinville, o pastor que os acompanha, e também eu quero agradecer de coração o privilégio que Deus me dá de estar com meu amigo, o pastor Joel, e sua esposa, irmã Cleis. Que Deus continue honrando esse casal, abençoando. O meu desejo é que as bênçãos de Deus venham sobre toda esta igreja. Aqueles que acharam, por gentileza, digam amém. Então chegarás ao outeiro de Deus, aonde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás outro homem. Verso 11 e sua sequência. Aconteceu que, como todos os que antes o conheciam viram que ele profetizava com os profetas, então disse o povo, cada um ao seu companheiro: que é o que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então um homem dali respondeu e disse: pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio: está Saul também entre os profetas? E acabando de profetizar, foi ao alto. Amém. Por favor, tomai os vossos assentos. Meus irmãos, o texto que eu acabei de ler faz parte de um livro histórico. Dentro do contexto histórico, nós temos uma história que relata a escolha de Deus. Deus, na sua excelência, na sua grandeza, faz o que quer, escolhe quem quer e age como quer, porque todas as coisas foram criadas para a sua glória. Quando eu olho para esse texto, percebo a grandeza do meu Deus. Para entendermos o que está acontecendo aqui e para entendermos a grandeza do nosso Deus, temos que voltar no contexto histórico. A Bíblia diz que Deus não queria a monarquia, Deus queria a teocracia. Nem mesmo a democracia foi aceita no reinado de Deus. Deus não queria a monarquia, pois na monarquia o rei é servido. Não queria a democracia, pois na democracia o povo manda. Deus queria a teocracia, a que ele manda, e todos os seres humanos lhe obedecem, todos lhe adoram. O grande problema é que no Velho Testamento, Israel foi um povo separado para Deus, para exercer a função de modelo na terra, mas me parece que o efeito era contrário. Quando nós lemos a história da nação de Israel, percebemos que Deus queria Israel como modelo, modelo de culto, modelo de adoração, modelo de vestimenta, modelo de filosofia. Deus queria que os povos que habitavam na terra olhassem para Israel e perguntassem: qual é a comida que Israel come? Quero comer. Qual é a bebida que Israel bebe?
Quero beber. Qual o Deus que Israel serve? Quero servir. Qual é o tipo de vestimenta que Israel veste? Quero vestir. Eu quero me comportar como a nação de Israel. Mas o efeito era contrário. Israel olhava para os povos da terra e desejava ser como os povos da terra. Adoravam aos deuses estranhos da terra primitiva, se curvavam diante da idolatria, da prostituição, do adultério, da fornicação, e parecia mais que perdiam as diretrizes de modelo de povo de Deus. Encontramos mais uma vez Israel pecando contra Deus, pois Deus queria a teocracia, e dentro da teocracia Deus levantou juízes. Qual era a função de um juiz? Todas as vezes que acontecesse dentro da casa de Israel alguma coisa que viesse quebrar as regras estabelecidas por Deus, o juiz se levantava, julgava a nação, e depois o juiz retornava à sua casa e o povo retornava às suas casas. A grande questão que fica é que mais uma vez Israel desejou ser como as nações. Eles queriam reis, eles não queriam juízes. Se formos aqui falar de alguns juízes que julgaram Israel, poderíamos falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Débora, de Jefité, homens com capacidade, mulheres com capacidade para julgar a nação de Israel segundo a justiça de Deus. Mas Israel olhou para a terra e perguntou: todas as nações têm reis, e por que nós não temos? A Bíblia diz que naquela época havia um juiz cujo nome era Samuel. Samuel não foi apenas um juiz, foi um juiz, um profeta e um sacerdote no seu tempo. Um homem capacitado que, quando nasceu da madre de uma mulher chamada Ana. A Bíblia diz que Ana era casada com Eucana, mas era estéril. Mas Eucana também era casado com Penina, mas Eucana amava a Ana, mas tinha filho com Penina, porque Ana era estéril, mas Penina lhe dava filhos. Ana chorava e Deus lhe abriu a madre, e ela prometeu que quando nascesse o filho seria entregue nas mãos do Senhor. E Samuel foi entregue nas mãos de Eli, o sacerdote da época, e Eli cuidou daquele menino. Uma das noites que Samuel está dormindo, uma voz permeia o seu quarto e diz: Samuel. Samuel vai até Eli, porque ele achava que foi Eli que lhe chamou, mas ele disse: eu não lhe chamei, volte para o seu aposento. Samuel retorna ao seu aposento e pela segunda vez a voz lhe chama: Samuel. Samuel novamente vai falar com Eli, e ele chega à conclusão que Deus queria falar com Samuel. Foi aí então que Samuel recebeu uma ordem de Eli: quando a voz ecoar novamente no teu quarto, diga: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Então Samuel ouviu a voz de Deus, e a partir daquele momento se tornou um grande servo de Deus, um grande juiz, um grande sacerdote e um grande profeta. Esse Samuel foi um homem que, quando falamos a respeito do seu currículo, temos que falar da grandeza de Deus na sua vida. Um homem de mãos limpas, um homem que nunca foi acusado por ninguém, porque retratava a beleza, a grandeza dos frutos produzidos pelo Espírito na sua vida. Um homem com características nobres, um excelente homem. Mas até esse homem foi rejeitado pela nação de Israel. Um dia Samuel chega nos pés do Senhor, dobra os seus joelhos no templo e diz: Senhor, o povo não me quer mais, o povo me rejeitou. Deus olha para Samuel e diz: Samuel, o povo não te rejeitou, o povo rejeitou a mim, porque foi eu que te coloquei nesta posição. Eles querem reis, mas foi eu que te coloquei como juiz na casa de Israel. O meu povo peca, o meu povo quer ser como as nações que habitam na terra, e eles pecam contra o meu nome. A partir daquele momento, a nação grita pelo rei, e Samuel recebe uma ordem do Senhor: eu darei um rei à casa de Israel. Ora, quando Israel pediu um rei, eles imaginavam que Deus lhe daria um rei
segundo o coração da nação. Um homem preparado em força bélica, que recebeu uma espada com 8 anos de idade para aprender a pelejar. Um homem acostumado a sair à batalha e ganhar qualquer batalha, pois não erraria cerca de um cabelo na distância de 300 metros com um arco. Ora, um homem inteligente, um homem que tinha estratégias de guerra. Eles esperavam um rei que viesse satisfazer o desejo da nação. E aí que está a questão. Deus disse: eu não vou deixar Israel escolher. Eu vou lhes dar um rei, mas segundo o meu coração, e não o coração do povo. Eu vou dar um rei a Israel, não segundo o propósito que há no coração da nação, mas um rei segundo o meu coração. Como Deus escolhe pessoas que nós jamais imaginamos que aquela pessoa poderia ser usada por Deus. Muitas vezes eu questiono como Deus age dentro das suas escolhas. Como Ele faz para escolher alguém? Porque me parece que é meio contraditório aos olhos do ser humano as pessoas que Deus quer usar. Porque Deus pega aquele que vive no monturo e coloca entre os reis da terra. Deus levanta uma pessoa, e quando Ele quer levantar, não adianta querer dizer não, porque a escolha dele acabou. Eu não sei os critérios que Deus usa, mas quando Ele quer usar alguém, Ele não me pergunta: eu posso usar fulano, eu posso usar o João, eu posso usar a Teresa. Ele chega, unge e acabou. Ele usa e acabou. Deus é tremendo. Para o nosso perfil, nós temos então que dar um currículo à pessoa e dizer quem é ela, de onde veio, quem é a sua família, qual é o seu padrão de vida. Mas Deus, quando olha para alguém, Ele usa da forma que Ele quer. Deus escolhe quem Ele quer na hora que quer e usa quem quer. E mesmo que você não goste, Deus vai continuar usando quem quer, na hora que quer, como Ele quer. Se fosse pela sua escolha, muitos de nós não estaríamos aqui. Se fosse pela escolha de alguns, eu não estaria aqui, você não estaria aqui. Mas não é pela tua escolha, é pela escolha de Deus. E quando Deus escolhe, acabou. E não adianta querer questionar a Deus. Por que digo isso? Eles esperam um rei, um homem inteligente, preparado filosoficamente, um homem entendido na força bélica. E Deus olha para a terra e vê um homem que veio da tribo de Benjamim, cujo nome era Quis. E esse Quis era um grande homem na sua época. Como não havia aviões e nem tampouco navios, esse homem, ele tinha uma transportadora. Ele tinha 2 qualidades de animais. O primeiro animal eram os jumentos, o segundo animal eram os camelos. Ele alugava os seus animais para que as pessoas pudessem carregar as suas bugigangas no meio do deserto. Então ele tinha uma firma e ele tinha um filho. O nome do filho era Saul. A Bíblia não fala muito sobre Saul, mas nos dá a entender que Saul não era flor que se cheira. Porque quando olhamos para o contexto histórico, a Bíblia diz que ele se tornaria outro homem. Quando fala isso, dá-nos a entender que Saul era um pouco desligado do contexto da sua família. Ele veio da tribo de Benjamim, e dentro da tribo de Benjamim havia um proceder da parte de Deus. Bem sabeis vós que Deus trabalhava com simbologia religiosa na era primitiva. Até o altar tinha a sua simbologia. Por exemplo, quando ia montar o altar tinha 12 pedras. Cada uma das pedras tinha um peso e tinha uma medida. Quando Elias mandou consertar o altar que estava quebrado, você só conserta aquilo que já existe. Por isso o altar já existia, mas estava quebrado. A expressão quebrado no original vem do sentido em que as pedras estão fora do lugar. A pedra Zebulon está no lugar da pedra Naftali, a pedra Naftali está no lugar da pedra Dan. Segundo a ordem de Jacó, as bênçãos adveio para que eles tivessem a função e a autoridade dentro da casa de Israel. Por exemplo, da tribo de Levi nascia 3 classes de gente: ou era levita, ou era sacerdote, ou era sumo sacerdote. Da tribo de Zebulon vinham os engenheiros, os pedreiros.
Da tribo de Judá vinham os profetas, mas mais tarde abriu-se a porta a pedido do povo para os reis. Então cada um deveria ficar na sua ordem. É por isso que quando você encontra no Novo Testamento Paulo falando a respeito do corpo de Cristo, ele diz que cada um de nós temos uma função. Ele diz: imagine se todos fossem pastores, imagine se todos fossem ensinadores, quem ouviria? Cada um de nós fomos chamados para sermos uma pedra no altar. Não adianta querer pegar a minha posição, porque a minha posição é minha, só encaixa no altar a minha posição. Não adianta eu querer pegar a tua posição, porque a tua posição está encaixada no altar. Se você sair fora da tua posição, você está fora do altar e não vai descer fogo no teu altar. O que é meu e o que é teu é teu. Nós temos que estar interligados no altar, segundo a posição que nós fomos colocados. Nós cometemos alguns erros. Notem, quando uma pessoa está fora da posição que Deus lhe chamou, quando a pedra está fora do altar, ele fica fora da posição de Deus. Então não desce fogo no altar dele, desce fogo no vizinho, desce fogo na vizinha, mas não desce fogo porque a pedra está fora da posição. Ora, isso é muito fácil de explicar. Deus deu a cada um de nós uma autoridade em alguma área. Existem pessoas que têm autoridade para pregar pentecostalmente, mas existem outros para ensinar. É importante? Tem algumas pessoas que fazem os dois trabalhos. Tem alguns que receberam o dom de cura, outros de operação de milagre. Não é por isso que eu sou menor do que você e você é menor que eu. Cada um de nós, estando na posição que Deus colocou, o importante é que desça fogo no altar e você sinta a presença de Deus. Existem pessoas que não sentem a presença de Deus porque a pedra está fora da posição correta. E quando a pedra está fora da posição correta, ele está fora da direção de Deus. Eu vou lhe mostrar algumas coisas aqui que conjecturam aquilo que eu estou falando. Eu tenho uma dificuldade enorme para decorar as coisas. Eu aprendo as coisas, que isso é diferente. Ora, a minha esposa já tem facilidade para decorar. De vez em quando eu estou viajando com ela e ela coloca um hino. Quando eu gosto daquele hino, eu coloco 50, 60 vezes para repetir. Só que quando eu vou cantar, eu canto tudo errado. Aí um dia ela parou e ficou nervosa e perguntou: como é que pode? Você prega e não consegue decorar um hino. Como é que pode? Você já ouviu o hino 60 vezes e você não decorou o hino. Eu disse para ela: Deliane, Deus me chamou para pregar e te chamou para cantar, então cante e eu prego. Fica na sua e eu fico na minha. Ela olhou para mim e disse assim: então tá bom, vamos ficar cada um de nós em nossas posições. Quando você está na posição, fogo desce. Eu imagino algumas pessoas quando saem fora da posição de Deus. De vez em quando nós temos um bom diácono lá na igreja. Ele serve as mesas, ele serve quem precisa ser servido. Uma das funções do diácono é apagar a fumaça e o fogo aonde há murmuração. E se não apaga e o diácono vai lá e coloca fogo, ele não é diácono, ele é diacho, porque ele tem que apagar a murmuração e não acender fogo na murmuração e tacar gasolina. Se você vê diácono tacando fogo aonde tem murmuração, é um diacho. Vou falar de novo, e não um diácono, porque a função do diácono é também apagar a murmuração. Ora, você vê ele chega antes do culto, arruma as cadeiras, coloca tudo no lugar, faz visita, serve Santa Ceia. Aí você olha para ele e diz assim: eu vou consagrar esse camarada presbítero, mas não vê se ele tem chamada para presbítero. Aí você vai e consagra o camarada, consagrou ele a presbítero. Depois que consagrou ele a presbítero, ele se incha, e depois que se incha, não dá mais glória a Deus, não dá mais aleluia, não quer servir ninguém, falta o diácono, ele não quer ficar na porta, porque agora ele é presbítero e está acima de todo mundo. Imagine quando ele é consagrado a evangelista ou vai a pastor, faz um cursinho de teologia e vira doutor em divinidade. Aí ele não quer mais ouvir ninguém, ele não glorifica mais a Deus, ele saiu fora do altar, é um morto espiritual e não consegue sentir a presença de Deus. A coisa melhor que existe é estar encaixado na posição que Deus colocou no altar. Não adianta ter posição e não ter a presença de Deus. É melhor não ter posição, mas sentir a glória de Deus na sua vida e o fogo no altar.
coloca no altar como ele quer, ele não pede para ninguém. Aqui está um homem, esse homem veio da tribo de Benjamim. Deus quebra um protocolo, olha para a terra e vê um filho de papai, um Saul, um homem que vivia a barra da saia da mãe e a barra da orla do pai. E este homem aparece no contexto histórico quando Quis começa a tomar prejuízo na sua casa. O que aconteceu? As jumentas se perderam porque ficou aberta a porta do curral. Ele passou a ter prejuízo. Chamou Saul e disse: Saul, saia pelas montanhas e procure as jumentas, porque a nossa firma está tomando prejuízo. O rapaz chamou um jovem e disse: vamos comigo, meu pai de arma. E passou a procurar as jumentas do seu pai. Eles foram até Saalim, depois até Zuf, e não acharam as jumentas. Procuraram, não encontraram. E então Saul, desanimado, disse: é fim de tarde, vamos embora. Não encontramos as jumentas do meu pai, elas estão perdidas. Mas o rapaz que estava com ele olhou para ele e disse: nesta cidade existe um homem de Deus, e Deus revela as coisas para ele. Revela onde está a jumenta, revela onde está o cavalo, revela onde está o camelo. Deus fala com esse homem. Esse homem é um vidente, ele recebe de Deus a instrução para revelar as coisas. O nome dele é Samuel. Mas naquela época, para ir na casa do profeta, o crente tinha que levar presente. Se não tivesse presente, ele não descia na casa do profeta. Eu estou orando para essa época voltar, irmão. Se tu for na minha casa, em nome de Jesus, me leve um presente, porque eu também sou profeta. Naquela época, para ir à casa de um profeta, tinha que levar presente. Sem presente não poderia ir. Então Saul pergunta ao moço: o que temos aqui? Não temos nada. O moço diz: temos sim, nós temos prata, nós temos vestimentas, vamos levar para ele. E desceram. Quando chegaram na cidade, encontraram um grupo de moças, e as moças estavam andando pela cidade. E eles perguntaram: vocês conhecem o profeta Samuel? E então as moças responderam: conhecemos. O profeta Samuel foi para o dia do sacrifício, mas ele está voltando para a cidade, porque ele já subiu ao alto, decore bem isso, e desceu do alto e está na cidade, mas ele vai voltar a subir ao alto. Enquanto ele está na cidade, procure ele, porque ele está na cidade. Mas o Espírito de Deus havia falado a Samuel: Samuel, vai te procurar um jovem, ele está à procura das jumentas do seu pai, mas eu escolhi ele para ser rei de Israel. A minha unção será derramada na vida dele. Samuel perguntou: quem é, Senhor? E o Senhor lhe respondeu: é Saul, filho de Quis. Imagine Samuel conhecendo o contexto daquela família como juiz dentro da casa de Israel. Mas Saul não tinha alguém melhor. Samuel, eu mandei você ungir, eu não mandei você conversar e nem perguntar. Eu escolhi ele, está escolhido, e ponto final. Eu quero que ele seja rei da casa de Israel. Quando o rapaz chegou até ele, antes do rapaz abrir a boca, Samuel disse: eu já sei o que você veio fazer aqui. Você veio procurar as jumentas do seu pai e quer que eu revele onde elas estão. Então Samuel disse a ele: você esqueça das jumentas do seu pai, porque Deus me mandou te ungir rei de Israel. O menino ficou tão impressionado que olhou para si mesmo e disse: mas eu, rei de Israel? Ele não acreditava nele mesmo. Tamanha era a situação precária da vida espiritual. Então Samuel disse: você será rei de Israel. Então Samuel disse: dobra teu joelho. Tomou um odre de azeite, derramou sobre a cabeça dele, beijou seu rosto e disse: a unção física você já recebeu, mas Deus vai lhe dar a unção espiritual. Eu quero que você saia daqui e suba para o alto, porque lá no alto eu vou te consagrar espiritualmente rei de Israel. O teu lugar será Siquém. Diz a Bíblia Sagrada que Samuel olhou para ele e disse as seguintes palavras: até que você chegue no alto, você vai encontrar 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas que você vai encontrar é 2 homens que trabalham no sepulcro de Zelza, 2 coveiros. Eles vão te dizer: que procuras? Procuras as jumentas do seu pai?
Volte para a sua casa, porque o seu pai está preocupado com você e deixou a preocupação com as jumentas. Volte. Mas Samuel disse para ele: passe pelos coveiros e vai até Gilgal. Passe até Siquém e vai até Gilgal, porque o lugar da unção é o alto, é no pico de Gilgal. A Bíblia Sagrada diz que Samuel disse a segunda palavra para ele: ora, você vai encontrar um grupo também de irmãos que estão subindo a Betel. Cada um deles está levando, por exemplo, o primeiro está levando 3 cabritos, o segundo 3 bolos e o terceiro um odre de vinho. Um te darão 2 pães e você come, porque a jornada é longa. E o terceiro grupo que você vai encontrar é um grupo de profetas que descem do monte. Eles já foram no alto e agora estão descendo. Cada um carrega um saltério, uma harpa, um tamborim. Quando você vê eles, se mistura no meio deles, porque o Espírito de Deus descerá sobre ti e você se tornará outro homem. Então ele atendeu a voz e saiu. Quando ele saiu e foi chegando nas remediações do sepulcro de Zelza, sai 2 coveiros e diz: ei, o que procuras? E ele diz: eu estou indo para Gilgal. Então aqueles homens dizem: teu pai está preocupado com você. Volte para a casa do teu pai, porque o pai já deixou de se preocupar com as jumentas, agora está preocupado com você. Volte, não vá até Gilgal, teu pai está preocupado com você. Ora, eu lhes pergunto: quem falou para aqueles coveiros que esse homem estava subindo para o alto? Só pode ter sido o diabo, porque ninguém sabia, a não ser Samuel, o menino que estava com Saul, e Saul, ninguém mais sabia. O diabo sabia que Samuel havia dado uma ordem, porque o diabo não pode entrar na mente da pessoa, mas ele sabe o que falamos e o que está acontecendo. Escute-me, por favor. Aqueles coveiros disse: volte, não vá. Mas eu lhe pergunto: o que os coveiros tinham a ver com a chamada daquele homem Saul? O que os coveiros tinham a ver com o propósito que Deus tinha na vida de Saul? Os coveiros estavam preocupados com Saul, de Saul subir ao alto. Eles estavam preocupados, eles não queriam. Então disse: volte para a casa do teu pai. Mas ele deveria ir até Gilgal. Eu quero parar um pouquinho aqui para falar com algumas pessoas. Meus irmãos, o grande problema do crente é que o crente tem promessa de Deus e Deus vai cumprir as suas promessas na sua vida, mas até cumprir as promessas de Deus na sua vida, certamente você vai passar aí pelos coveiros. E quando você passar pelo coveiro, o coveiro vai dizer assim: olha, volte, você não vai chegar lá, você tem que voltar para trás, você não vai conseguir chegar. E tem gente que deixa de ouvir o que Deus está falando para dar ouvido a coveiro. Coveiro sobrevive com a morte de alguém, é a profissão mais antiga que existe. Um coveiro se alegra quando alguém morre, porque ele vai ganhar dinheiro ao enterrar essa pessoa. O que tem de coveiro espiritual por aí, esperando a tua morte, esperando a tua morte para te enterrar. Oh, tem gente aí dizendo: não vai dar nada, vai acabar. Tem gente até cruzando o dedo quando tu prega e a glória de Deus começa a descer, fica orando e dizendo: não vai acontecer nada, não vai acontecer nada. Quando Deus começa a exaltar, diz: vai cair, vai cair, vai cair. Coveiro espiritual não se alegra com o sucesso das outras pessoas. Coveiro espiritual não se alegra com a alegria das outras pessoas. De vez em quando Deus te exalta, tu vai lá, troca de carro, o coveiro começa a dizer: está roubando da igreja, é por isso que está andando de carro zero. O coveiro infeliz, invejoso, filho do campo do diabo, fica com inveja da prosperidade do irmão. Se alegrar com os que se alegram é difícil, chorar com os que choram é fácil, mas um crente que se alegra com aqueles que se alegram é porque ele não tem inveja, ele quer ver a prosperidade da sua vida. Eu quero largar uma profecia aqui nessa noite, em nome de Jesus. Se tiver coveiro aqui, vai ser enterrado, porque nós estamos subindo para o alto e o nosso lugar é Gilgal. Quando eu comecei a pregar, tinha um monte de coveiro que falava: tu prega muito duro, você não vai chegar a lugar nenhum. O tanto de campo que tentou fechar a porta
para mim. Mas quando Deus escolhe alguém, a gente atropela a coveira e vai para Gigal. É Deus que escolhe, é Deus que unge. Se o camarada não deixar a gente ir lá pregar, Deus mata, coloca outro no lugar. E quem tem fidelidade a Deus vai lá e prega. Quem tem chamada de Deus tem que confiar no que Deus tem para você. Para de dar ouvido a coveiro, comece a ouvir o que Deus está falando contigo. Eu estava olhando para a minha vida quando eu comecei a pregar com 16 anos de idade. Hoje eu estou com 35 anos de idade, quase 315 pregações por ano. E agora alguns me ligam e dizem: me arruma um convite lá. E eu digo: você não achava que eu era muito duro? As pessoas não entendem que quando você prega a Bíblia tem porta aberta em qualquer lugar. Não é que a mensagem é dura, é o ventre da pessoa que é amargo, mas a palavra é doce como mel. Se é de Deus, Deus fala. Se é de Deus, Deus toca. Se é de Deus, Deus batiza, Deus cura. E eu vou falar o que Deus está me mandando agora. Pare de dar ouvido a esses coveiros que querem acabar com o teu ministério. Pare de dar ouvido a essas pessoas que não fazem nada e só criticam. É coveiro, está com inveja, mas a obra do Senhor vai continuar crescendo. Deus vai continuar usando profeta e profetisa. Para de dar ouvido a esses coveiros, esses infelizes que não fazem nada, não dizima, não congrega direito, aparece só no culto de Santa Ceia, mas feito como um fantasma. Vive dizendo: o culto deveria ser assim, o culto deveria ser assado. Abra uma igreja para você então e vai liderar. Por aí tem gente dividindo a igreja porque não suporta ficar dentro de um contexto religioso. Abra a igreja, depois fale e vem com a cara de pau. Acha que é fácil liderar uma pessoa? Ora, imagine um homem e uma mulher que quando se casa, eu imagino isso porque quando eu me casei, a minha esposa tinha uma natureza e eu outra natureza. Por exemplo, a minha esposa, ela gostava das coisas tudo arrumadinha e eu gostava das coisas tudo bagunçada dentro de casa, e era um problema sério. Quando eu me casei, a minha mãe guardava todas as coisas. Aí um dia minha esposa veio a toalha jogada lá em cima da cama. Meus irmãos, ela chegou e perguntou: ei, o que aquela toalha está fazendo ali? Eu com a cara de pau coloquei a mão no rosto e disse: será que ela ganhou vida? O que será que ela está fazendo ali? Ela disse: toalha é no banheiro. A gente começou a entender, mas ela deixava todas as luzes da casa acesa. Um dia eu cheguei e disse: o que aquela luz está fazendo ali? Ela colocou a mão no rosto e disse assim: o que será? Será que ela está brilhando aí sozinha por acaso? Eu disse: apaga, porque a conta de luz é alta. Nós viemos de famílias diferentes e tivemos que nos entender. Agora imagine uma igreja. Se você for ouvir a opinião de todo mundo na pintura de uma igreja, tem irmão que vai querer preto, tem irmão que vai querer amarelo. Se você for fazer um uniforme, tem irmã que quer azul, tem irmã que quer vermelho, tem umas que quer colocar até um babadozinho para ser diferente das outras. Você acha fácil liderar povo? Fica no lugar de um pastor para tu ver. Fica no lugar de uma direção. Aí o crítico começa: não tá bom, não tá bom porque a pessoa que não é boa. O problema não está na igreja, o problema está na pessoa que não presta e não vale nada. Porque quando a pessoa sabe o que é o dever dela, não precisa chamar ela e dizer: tu tem que ir lá, tu tem que fazer, tu tem que pegar caixa para evangelizar. Ele está dizendo: eis-me aqui, sou teu servo, o que mandares fazer eu vou fazer. Eu vou te dizer uma coisa: nós vamos atropelar a coveira aqui nesta noite, porque a obra de Deus ninguém para ela. Se a igreja acredita nisso, levanta a mão e dá. Se o cara grita demais, se prega baixinho, é porque não tem unção. Se o camarada pula, é meninice. Se ele não pula, é porque é frio. Se canta um hino de forró, é porque é mudando. Se canta um hino meio parado, está matando a igreja. Tu quer uma igreja tua? Abra. Mas não coloca o nome de Assembleia de não. Funde lá uma. Vamos ver quantos membros vão te alcançar. Eu vou falar porque Deus está mandando.
Pessoas antigas. Não é que alguém quer que você saia, mas se encaixe no padrão. Não, eu estou aqui 40 anos. É a tua igreja? É tua? É tua? Agora aí, mano. É louco mesmo. Não. Se não fizer as coisas aqui no meu padrão, correrinho. Jesus contratou um povo e disse assim: vocês vão trabalhar para mim, certo? Certo. Quanto vocês querem? Tome, é tanto. No final da obra chegou outro grupo. Jesus disse assim: agora vocês também trabalham para mim. Quanto vocês querem? É tanto. A turma mais antiga disse assim: ei, mas o Senhor está pagando a mesma coisa que para esse que chegar no final da obra, como está pagando para a gente. Jesus disse: olha, o quintal é meu, a terra é minha, eu pago para quem quer, eu chamei. Vocês querem uma terra para vocês? Vai lá e compre para vocês, porque a igreja é minha. Segundo desafio é gente que acha que pode barganhar com dízimo. Anda do jeito que eu quero, que eu dou. Não faz o que eu quero, eu fecho a mão. Vai fechar a mão e vai ficar na miséria. Porque o dízimo é para o sustento da obra do Senhor Jesus Cristo. E eu vou falar aqui: se você não dizimar, Deus vai levantar outro e vai colocar no teu lugar para dizimar, e a obra vai continuar, porque a obra está 2000 anos na terra sendo sustentada pelo Espírito Santo. E eu abro uma palavra profética para quem é fiel: o teu dízimo, escute bem, o teu dízimo vai ser tão abençoado que hoje o que você ganha vai ser o teu dízimo. Receba essa palavra profética para a glória de Deus. Vou mais além. Em terceiro lugar, grande desafio: coveiro. São coveiros espirituais. Terceiro e grande desafio, e esse para mim é o pior de todo, é a murmuração. Como você é bonita, lindona, gatona, não vale nada. Por que não fala lá? Vem e fala aqui, ó. Eu quero ver você falar isso lá no céu, porque lá no céu não entra murmuração. Tu quer ir para o céu, vai ter que aprender a gostar de mim aqui na terra. Vai ter que aprender a glorificar a Deus comigo aqui embaixo. Coveiro! Ele tapou os ouvidos e passou pelo coveiro. Agora ele vai encontrar um segundo grupo. Esse segundo grupo está subindo a Betel, está indo ao culto. E quem vai ao culto tem que levar alguma coisa para oferecer a Deus. O que você trouxe nesta noite? Primeiro, cabritos é sinal de sacrifício. Ninguém sobe ao culto sem se sacrificar. Segundo, bolos é símbolo da palavra. Ninguém vem ao culto sem trazer a palavra. Terceiro, vinho simboliza alegria. Ninguém vem a um culto sem vinho. Cabrito, a pessoa vem ao culto para sacrificar ao seu Deus, adorar ao seu Deus. E quando ela adora, Deus recebe, Ele envia a sua glória aqui para baixo. Cabrito. Bolo, quando a palavra está sendo ministrada e você a lê, e você se alimenta dela, ela te dá sustância para continuar a tua jornada. E alegria, a Bíblia diz que até a tristeza salta de alegria na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. É por isso que você tem que desmanchar esse rosto. Isso pode, isso não pode. Irmão, crente alegre faz cada coisa. Esses dias eu vi um irmão fazer uma coisa no culto que não tem como não ser de Deus. Ele deu pelo menos umas 10 piroletas. Eu vi alguém tirando sarro e eu disse: eu desafio vocês fazerem isso na carne. E não caí. É uns negócios esquisitos.
Mas quando o cabo está cheio do Espírito Santo, que entra no mundo espiritual, acontece cada coisa que as pessoas não entendem. Mas ele que está no Espírito, ele entende. Tem uns pastores desses tradicionais, não, cadê a campainha? Plim, 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 plim. Não é Rede Globo, não. É vinho, é alegria. Eles vão te dar pão. Tome o pão. Tomou? Tomou o pão, vai embora. E agora você vai encontrar um grupo que está descendo dos montes. Ora, eles já foram ao alto e eles estão descendo. E cada um tem um saltério, uma harpa, um tamborim. Eles estão lá. E quando você vê eles, entra no meio deles, porque o Espírito de Deus vai descer sobre você, vai te tornar outro homem. Aí ele chegou lá e os irmãos estavam lá. Pega o violão aí para mim fazer um favor, manitar. Sabe com muito louvor, né? Cadê o irmão da bateria? Tá tudo aí? Então vamos começar um de cada vez aí. Faz um barulho aí, do muito louvor. Corta aí. Tá um irmão lá. Ele está tocando com muito louvor. Deus não oração. Aí Saul está assim. Aí o outro pega a bateria. Tem mais algum instrumento aí que dá para entrar? Aí o baixo. Os irmãos estão descendo um monte. Eles estão cheios. E Saul está lá, só olhando. Parou. Dois grupos de gente. O que vem participar e o que vem olhar. Ele está lá. O que é isso? E os irmãos começam de novo. Aqui está. Deus não rejeita oração. Aí entra a bateria. Aí entra o baixo. Mas aumentou o sax também. E ele só está olhando. Aí o menino chega para ele. Não mandou você ficar olhando, mandou entrar no meio deles e se misturar com eles. Mas eu não sei tocar mais, vai lá e faça alguma coisa. Aí ele pegou e foi. negócio é bom, até hoje eu fiquei olhando, mas eu vou me misturar para ver o que vai dar. Ou você se mistura, ou você fica olhando. Ninguém te pediu para vir no culto e te obrigou, mas se veio, tem que se misturar com o profeta, porque aqui é lugar de profeta. Tem que se misturar
lá. Deus não rejeita oração. Quando ele começou a tocar, aí entrou o bateria. Aí entrou o baixo. Entrou o sax. E o louvor foi subindo. Foi subindo. Foi subindo. O calabaçuri andarabacana na baixaia. Foi subindo. Quando chegou diante de Deus, Deus disse: Espírito Santo, desce lá na terra agora e enche Saul, onde ele. Quando Saul colocava, o Espírito veio. Ele começou a profetizar entre os profetas. Então o Espírito está vindo. O mesmo Espírito que estava em Saul, que é o Espírito Santo, está aqui agora. E aonde houver uma boca aberta e alguém adorando a Deus, pule-me calabaçuri andaralha. Nesse encerramento de congresso, receba uma porção dobrada do Espírito Santo agora, desde aqui do culto até lá na galeria. Que esse lugar seja estremecido pela glória de Deus. Quem tem línguas estranhas, fale agora. Quem tem glória a Deus e aleluia, dá glória a Deus e aleluia agora, porque o Espírito Santo já desceu neste lugar. É hora do batismo, é hora da cura, é hora do milagre, é hora da renovação. Comece a adorar a Deus agora, agora, agora. Receba rapaz, receba moça, receba criança, receba adolescente. Olha,
receba, 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 pega, 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 pega. Olha o que Deus está fazendo lá na galeria. Olha o que Deus está fazendo aqui. Olha o que Deus está fazendo lá. Você está acostumado com aquilo que você vê, mas Deus quer te levar para o alto. Uma experiência que você nunca teve, algo que você nunca sentiu. Receba, receba. Meu Deus. Profetizando entre os profetas aqui nessa noite. E tu que dizia que se Deus te tomasse, você ia se comportar da maneira que você queria. Olha o que você está fazendo aqui agora, entre profetas. O tio dele passou e olhou para ele e disse assim: está Saul também entre os profetas? Quem é o pai deles? Como é que ele pode estar profetizando? Estava falando da vida pregressa dele, porque antes do Espírito é uma coisa, depois com o Espírito é outra. Está entre os profetas? Está lá, está profetizando, está tocando saltério, a harpa, mas não pode. Ele, entre os profetas, começou a questionar. E Deus disse: cala a boca, porque foi eu que escolhi ele. Tem algum problema com ele? Mas olha a vida dele. Eu faço isso mesmo, tiro lá da lama para colocar onde eu quero. Teve gente, pastor Fábio, me presta seu óculos, por favor. Eu vou deixar o senhor me seguir. Teve gente, irmão, que pegou o óculos e disse: deixa eu ver se é ele mesmo. Sabe qual é o problema? Isso aqui, ó. Ele é frio, queria estar no teu lugar. Como não dá, critica. Como não consegue sentir o que você sente, não chega onde você está chegando, que é o alto, começa a criticar para ver que você é derrubado. E ele diz assim: como é que pode esse homem estar aí? Deus diz: é eu que coloquei. Quer saber de uma coisa? Eu coloco onde eu quero, na hora quando eu quero, eu escolho quando eu quero, eu uso como eu quero. Estava morrendo de inveja. Não pode, não pode. Tinha que ser eu, tinha que ser eu, tinha que ser eu. E ele está tocando o seu pandeiro entre os profetas. Ele. Abacaia, xaracaia. Ura, mandalaba, xura, mandalaba. E diz a Bíblia que ele terminou de profetizar e subiu para o alto. Eu encerro minha mensagem com uma mensagem profética. Antes que termine o ano de 2014, hoje começa uma diferença espiritual na tua vida. Você vai experimentar coisas que só tem no alto. E eu te convido para sair da terra e subir para o alto de Deus, aonde o Senhor está sentado. Porque hoje Deus te dará respostas que você está esperando, que não está aqui embaixo, está no alto. Tem gente morrendo de inveja e perguntando por que ele. E Deus está dizendo: porque eu escolhi ele, eu escolhi ela, eu escolhi essa família, eu tenho uma obra na vida deles. E não adianta querer impedir o que eu faço na hora que eu faço e quando eu quero fazer. Então, se quer que Deus está falando contigo, sai do chão, entre no alto.
queria que você dissesse a alguém: meu irmão, eu vou subir para o alto agora. Não venha me perguntar o que aconteceu comigo, porque é um mistério de Deus comigo. Eu só posso te dizer uma coisa: o que eu estou sentindo aqui é coisa de Deus, é poder de Deus, é unção de Deus, é batismo do Espírito Santo. Esse encerramento não vai fechar com chave de ouro, é com chave de fogo, de poder e autoridade. Então receba aí, e daquilo que está na vida do teu irmão, ajude-o a adorar a Deus agora até na galeria, porque a glória de Deus se incendeia aqui neste lugar em forma de adoração e de poder. Então receba, suba para o alto agora. O que é o teu alto? A cura, o milagre, as bênçãos espirituais. Então pega o que Deus está te dando agora. Eu sinto alguém recebendo algo de Deus aqui nesta noite. O Libi Calabassúria, me permita falar em línguas estranhas. Numa Calabassúria, anda na Baixúria. Receba o que Deus entrega na tua mão agora. É para a glória dele, é para o louvor dele, é para que a sua vida seja abençoada. Pega aqui, pegue ciclo de oração, pegue jovem, pegue obreiro, pegue mocidade, pegue na galerinha. Deus está te entregando algo na tua mão agora. Pega! Olha isso! Olha os instrumentos tocando aí. Meu Deus! Meu Deus! Ai, camancho, calamassa. Deus quer fazer alguma coisa agora, é só a igreja adorar. Deus me manda dizer que tem gente que recebe autoridade agora, porque está no alto de Deus para expulsar demônios. Não vai precisar entrar na casa daquela pessoa que está endemoniada. Vai levantar a mão na porta e os demônios vão fugir daquela casa. Tu calaba cheia. Receba o que Deus
levantar, sou eu que capacito. Tu dizes eu não tenho, eu não sou, eu não posso, e muitas vezes se martiras, o limicantaraia, e diz eu não vou conseguir. Turanacaia, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe para um grande propósito que eu tenho, e tu verás que dentro de poucos dias eu te usarei de forma sobrenatural naquele lugar, e eles saberão que eu te escolhi e temerão o meu nome, porque eu coloco minha glória sobre a tua vida, diz o Senhor dos Exércitos. Chegou, a glória de Deus chegou. Quem pode levantar a mão e dar glória a Deus, aleluia? Quem pode levantar a mão e gritar glória a Deus, aleluia? Quem pode? Quem pode? Olha Jesus te batizando aí, olha Jesus te renovando aí, olha os sinais acontecendo. Em nome de Jesus o paralítico ande, em nome de Jesus o cego veja, em nome de Jesus suba para o alto. Vai ficando de pé e adorando agora.
essa pessoa querida. Dê um abraço para essa pessoa querida. Elias, pega o violão rapidamente. Dê um abraço para essa pessoa querida. Oh, aleluia. Aleluia. As irmãs do círculo de oração não saem do lugar ainda, por gentileza, nenhuma de vocês. Aleluia. Eu vou agradecer a Deus pela vida do pastor Fábio, a sua esposa, Eduardo e Janaína, nossos queridos pastores. Louvar a Deus.